Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com meu querido amigo, engenheiro, astrólogo oficial da Pax, Albano Macedo. Ele vai falar sobre esse eclipse anular do Sol que aconteceu nesta manhã e também ele vai estar falando sobre Mercúrio. Qual é a energia de Mercúrio no teu mapa astral e na tua vida? Assuntos super importantes para você que quer aprender sobre astrologia e quer entender o seu mapa astral nos próximos 6 meses. Então, olá, fiquem ligados, vamos dar boas-vindas aqui ao Albano, conosco todo o seu conhecimento. Vamos lá? Albano, bem-vindo, vamos lá, ele deve estar entrando a qualquer momento. Ei, tudo bem? Tudo E bom, aí? Karine? Tudo ótimo, e você? Tudo bem, tudo jóia. Tô Eu enquadrado não vi aqui? o eclipse, você viu o eclipse? Não. Não, não vi. Nem Não eu. vi. Tá, bom, tá aqui. A gente parece estar no Polo Norte, né? Aqui Aí, o frio do eclipse veio para todo lugar aqui em São Pois Paulo, eu é. acho, né? Mas aqui no Brasil a gente não iria ter mesmo ter uma boa visibilidade, né? Esse ano o Brasil não foi muito premiado do ponto de vista visual, o que, Uhum. o que é uma vantagem, viu? É uma vantagem, porque o lugar onde o efeito da eclipse está ocorrendo, ela acaba sendo mais intensa do que ela já é. Então, de uma Sim. certa forma, acaba sendo até melhor a gente não ver. Do ponto de vista energético é melhor não. Do ponto de vista de visual, sim, né? É. Agora, Mas o que diga importa aí. é o efeito do eclipse. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, como é que isso está impactando a vida das pessoas. Pois a eclipse, Carmen, ela está diretamente ligada à união de Sol e Lua, que é a famosa Lua Nova. E esse aspecto, ela está ocorrendo de uma forma muito, muito interessante, porque a gente já nota o efeito da eclipse sempre alguns meses antes. E a gente já teve uma outra eclipse ocorrendo. Então a gente está tendo ondas de eclipses, ou seja, sobreposições de energia. Mas focando nessa que está acontecendo, a gente vem com uma energia da qual o Sol e a Lua estão fazendo a sua união. Não bastando, a gente ainda tem um efeito chamado Cancina, que é quando o Sol e a Lua estão, quando a gente chama de planeta em combustão. O que é o planeta em combustão? É quando um planeta em conjunção com o Sol está em grau exato. E no caso de hoje, a gente tem o Sol em conjunção com Mercúrio em grau exato, a 20 graus e 20 e poucos minutos. Isso na astrologia tem um significado bastante forte, porque traz um componente adicional ao planeta que está em união com o Sol. Imagina, para o pessoal que está entendendo um pouco de astrologia, imagina a gente pensar o seguinte: você tem um megaplaneta que irradia Sol, irradia calor, irradia luminosidade, e ele entra em contato com a aura desse planeta, que seria o Sol. Ele entra na mesma vibração, então o Sol engole aquela energia do planeta envolvido, no caso do Mercúrio. E isso traz uma repercussão é, eletromagnética e que vai traduzir-se em efeitos para nós, sentidos, né, no nosso corpo, ondas eletromagnéticas, que vai mexer de novo com a parte intelectual, com a parte mental. Então, a gente tem aí mais um ganho de energia, além de ser um eclipse, e relembrando um pouco, né, Carmen, o que é eclipse? É quando dois planetas estão unidos em mesmo plano, ou seja, quando a gente olha para o céu e vê o planeta, ele está exatamente atrás do outro, no mesmo plano e não em planos diferentes, o que leva um nível de vibração e de influência maior. Então, a gente tem aí uma série de aspectos colaborando para essa energia. A grande pergunta é: e aí, Albano, isso vai me afetar em quê? Né? Essa é a grande pergunta. Né? O que tudo isso nos afeta? Primeiro, na parte emocional, mas a inteligência emocional. Porque Mercúrio, e toda a parte de Gêmeos,
está associado com esse processo nosso que eu brinco dizendo que é como a gente lida com o nosso tic-teco. Cada um trabalha esse tic-teco de uma forma. Um pouco mais cético, outro um pouco mais emocional, outro um pouco mais crédulo. Cada um tem um padrão. E esse padrão vem de características de aonde está posicionado o meu Mercúrio no mapa quando eu nasci. Se está num signo de água, eu vou ter uma intuição ou uma forma de pensar muito mais intuitiva do que quem tem Mercúrio no elemento ar. Por exemplo, Aquário, Libra, Gêmeos, que vão ser muito mais intelectualizados, vão ser muito mais racionais e por aí vai. Então, os aspectos que a gente está vivendo é uma energia mercuriana que também está em movimento retrógrado, né? E tudo isso afeta na nossa vida de que forma? Algumas pessoas acabam tendo backups esquecidos, e-mails que não foram disparados, pode acontecer de não ler aquelas letrinhas pequenas do contrato, porque passou desapercebido, não teve atenção, ou fica demais atento sobre determinadas situações muito específicas e perde o todo, perde a noção do todo, porque ficou demais concentrado num detalhe. E tem outro ponto, que é o fato de você ter situações em que, parecido com a mensagem que eu recebi sua, né, dizendo, vamos fazer aqui uma utilidade pública. Muita gente está tendo problema de situações de clones de mensagens ou situações de pessoas que estão se dizendo passar por outras, seja na internet ou seja no telefone, em que esse Mercúrio e essa situação também está acontecendo. Né? Então, esse tipo de situação onde a gente... tudo que é comunicação, em todos os aspectos, estão sendo bastante latentes. E aí, a gente não pode nunca mexer na astrologia sem olhar para os princípios herméticos e uma das leis da polaridade. Infelizmente, a gente não vive só uma energia única. A gente tem a polaridade. Né? E a polaridade, bem e mal, dia e noite, calor e frio e por aí vai. E quando a gente analisa o aspecto planetário e o planeta em si, a gente tem que levar em consideração todos os fatores. Então, eu recomendo, de cara, para as pessoas que estão nos assistindo, olhar para os seus contratos, olhar para os seus arquivos, fazer backup, avaliar um pouco o teu padrão de comunicação, seja ele escrita, falada, e o mental. Então, a gente tem aí um outro ponto, né? O outro campo, o campo mental. A nossa formação mental, ela é a base de tudo, mas está conectada com o emocional. Então, se a gente pensa em maçã e pensa em maçã na hora que está com fome, tem uma visão. Se a gente pensa na maçã quando não está com fome, a gente tem uma outra visão. O que eu quero dizer com essa brincadeira? O teu poder mental está diretamente ligado ao seu fator emocional. Né? Então, dependendo de como você está emocionalmente, o teu padrão mental pode estar vibrando e vendo alguma coisa, está diretamente ligado. Né? Então, o que a gente tem que fazer? Alinhar esses padrões, seja eles mentais e emocionais. Por isso que eu abri aqui nosso papo hoje falando um pouco sobre inteligência emocional. Porque a maioria das vezes as mulheres têm muito mais que os homens. Por isso que eu considero muito mais inteligentes as mulheres do que os homens. Porque ela tem um padrão de ter uma leitura um pouco mais emocional sobre alguns fatores, em que o homem é razão, é direcionamento e perde a flexibilidade da coisa. E aquela famosa máxima que todo mundo sabe, né? A cabeça da casa é o homem, mas o pescoço é a mulher. Então, na casa, né? Na casa, a cabeça da casa é o homem, mas o pescoço é da mulher. Isso significa que ela direciona para um lado, ela direciona, porque o pescoço é o que nos faz ir para um lado para o outro. Então, essa capacidade de inteligência emocional que a mulher tem, ela tem que ser valorizada cada vez mais. E hoje, em particular, e nessa lua nova, muito. Aonde? Né? Em fazer uma reflexão bastante forte sobre para onde que eu estou indo,
que eu estou fazendo? Será que os caminhos a qual eu estou seguindo estão realmente de acordo com os propósitos? Será que eu preciso redirecionar esse meu caminho? E que tipo de padrão mental eu estou dando para os meus projetos, para as relações afetivas, para as pessoas ao meu redor? Tudo isso está virando uma bomba de explosão, de luminosidade. Então, aí o simbolismo da lua nova, embora seja uma eclipse que dá uma ideia de ofuscar, né, apagar, mas esse Mercúrio trazendo essa combustão, ou seja, o Sol trazendo a força do Mercúrio junto com ele, trazendo luminosidade. Carmen, não vai ter nada que fique na sombra, porque essa luminosidade vai trazer muita força para que coisas ocultas. E aí, quando eu falo coisas ocultas, desde Senado até galinheiro do vidinho. Tudo vai estar Eu achei sendo... isso ótimo. Quanto tempo o Mercúrio vai estar atuante, mais forte, assim, no Então, planeta? o que nós temos, né? Nós temos, eu vou estar aqui daqui a pouco mostrar aqui o mapa, nós temos essa influência acontecendo mais fortemente agora, hoje. Só que se a gente for para aquela nossa linha de raciocínio de que a eclipse tem um efeito maior, normalmente uma lua nova acontece alguns dias antes e alguns dias depois do seu acontecimento, né? Estende-se isto para uma eclipse e vamos ser um pouco mais cautelosos, um mês antes, um mês depois, né? Para não deixar isso muito com uma influência forte mesmo. Então, há um mês atrás, a gente já sentiu fortemente os aspectos que estavam acontecendo e a gente não precisa nem se esforçar muito para ver a mídia e os acontecimentos que tiveram do ponto de vista de comunicação, né? E de relacionamento. E, um detalhe, o Mercúrio tem a ver com a criança. O Mercúrio tem a ver com criança, com adolescente, com estudos primários, com estudo fundamental. Veja quanta história aconteceu na mídia a respeito de criança, essa coisa de estudos, colégios e tudo mais. Isso está sendo um ponto também bastante latente. Mas, indo para o campo da comunicação e da discussão e da a forma de levar, processos errativos, entre aspas, né, de dizer coisas, não estavam exatamente bem definidos, acabou indo o documento com uma informação que não era verdade, volta atrás, uma bagunça, né, uma bagunça geral. É o que está acontecendo de uma forma geral essa eclipse. Agora, olha que legal, ela faz essa bagunça com um aspecto, para quem está olhando para um lado, caramba, que porcaria, né? Não prestei atenção, enfim, o outro lado do pensamento. Que grande oportunidade, que ótimo que aconteceu isso, porque isso não era verdadeiro, isso tinha alguma coisa confusa e isso deu uma mexida. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com tudo que está acontecendo do ponto de vista de comunicação, no nosso lado externo. No nosso lado interno, a gente tem que olhar para o mapa da gente, ver os posicionamentos em que Mercúrio estão aspectando, com que planetas, trabalhar o emocional, trabalhar a forma desse lado de inteligência emocional e refletir como pode se dar melhores resultados para isso aí. Então, esse é um ponto. Eu falei rapidamente do backup, ou de algum contrato, ou de nossos celulares, nossas mídias, nossas senhas, né, problema de senhas. Todo esse processo está tudo latente, né? Então, essa coisa de hackear, a gente não pode esquecer, tem um lado negativo do Mercúrio, os geminianos e as geminianas que vão me desculpar agora, mas na astrologia, quando a gente fala daquele ladrão, larápio, larápio, aquele que brinca de... Sabe aquele... Quando a gente faz aqueles três pulinhos para São Longuinho, né? Para achar as coisas? Sim. Peraí, entrou coisa aqui. Quando essas coisas que somem e que é escondida, que a gente não acha, é bem coisa de Mercúrio.
É bem coisa de Gêmeos, que é bem coisa de criança, né? Que é bem coisa de adolescente, de E esconder. aprontar. Então, quando eu quis dizer de larápio ou é nesse sentido, né? Gosta de brincar, né, com essa situação de esconder, de não mostrar claramente, de dar uma disfarçada. Isso é natural, gente. Não estou falando aqui nada pejorativamente. É o lado, imagina uma criança de 5 anos de idade escondendo a bala nas duas mãos e falando qual é a que está na minha mão. Isso é bem coisa de Mercúrio. Né? Isso é bem coisa de Mercúrio. Essa energia, inclusive quem tem Mercúrio no ascendente, quem tem Gêmeos muito forte, vai ser sempre um eterno adolescente, uma eterna criança. Aquelas pessoas que têm aquele olhar que está sempre marota, que está sempre querendo aprontar uma, né? Sempre querendo brincar alguma coisa, é típico de Mercúrio. Quem tem muito forte isso vai ser aquela eterna criança com aquele olhar super de adolescente, ou com brincadeiras. Essa energia de Mercúrio. Então, é legal a gente ver esse lado, para não também ficar crucificando o coitado do Mercúrio, para a gente ver que existe esse lado legal e que a gente tem que tirar É, proveito disso. Então, a grande mensagem no final, Carmen, é: temos que ser leves, temos que ser criança, temos que brincar, né? Temos que usar na nossa, nossa criatividade de comunicação, né? Passar. Esse é um lado que a Eclipse pode nos ajudar bastante, né? A trazer muito fortemente, ou numa sacudida, ou num aumento de consciência, essa questão que a gente vive há mais de um ano, quase dois, aí, vivendo um processo duro, difícil, tenso, de fato. Não é querer sair do planeta, não é isso, né? Não é querer ficar fora do mundo, mas levar de uma forma mais leve, mais de brincadeira, com mais diversão. E isso no mapa do Brasil é interessante, porque o Brasil tem no mapa, né, a base da estrutura, que a base do mapa do Brasil tem lá a questão de Gêmeos, e Mercúrio, a gente tem esse lado, por isso que o brasileiro é meio brincalhão, entendendo essa questão. Né? Isso é legal. Olá, família Pax. Na terça-feira, dia 15 de junho, 19h30, no Zoom, tem vivência imperdível com Albano Macedo, aonde está Mercúrio no seu mapa astral, tomando as melhores decisões. A inscrição é R$ 60, é bem acessível, é super simbólico, porque uma consulta de um mapa astral, que ele vai te oferecer o mapa gratuitamente, custa 240, 250. Né? Então, você vai pagar R$ 60, você vai receber o seu mapa astral, a mandala, e mais uma apostilinha explicativa, Uhum. onde é que está Mercúrio na tua vida, como é que está afetando a tua vida. E Quando tem você um fizer a outro, e inscrição, tem uma você outra, envia. e tem uma coisa nova aí. Desculpa Ah, tá. cortar, Você tem fala, que me fala. dar a data de nascimento, o horário de nascimento e a cidade, que é para ele calcular direitinho o seu mapa astral. Diga. Isso. Né, eu tô assim, super empolgado de trazer para você uma novidade em que, além de você receber todos esses ingredientes que a Karen acabou de falar, eu ainda vou disponibilizar por uma semana o acesso a uma aula de astrologia, onde a pessoa vai poder entrar lá, clicar, assistir uma aula básica de astrologia, os fundamentos da astrologia. É quase que um curso, um mini curso que pode ser olhado ali. É muito legal, muito bacana, e eu estou disponibilizando para quem fizer parte da vivência, para poder ter um pouco mais de informação. Então, é super bom, é bônus para tudo quanto é lado. Olá, família Pax, não vai perder a oportunidade. É terça-feira, dia 15 de junho. Tem todas as diretrizes nas nossas mídias digitais, é R$ 60. Você envia a sua data de nascimento, seu nome, hora e local. Se você não souber a hora, não tem problema, você manda o dia e o local que você nasceu. O Albano vai estar preparando o seu mapa astral. Você recebe a mandala do mapa astral, a explicação do que significa e ainda um bônus de acesso a aulas exclusivas básicas sobre astrologia É por uma uma, semana. uma, é, é uma Uma, aula, é uma aula, uma aula. é uma aula, Adorei. uma aula É, super uma aula especial. básica sobre astrologia, que vale uma semana o link. Adorei, quer dizer, na semana do curso dá para aprender melhor sobre astrologia e entender
onde é que está Mercúrio no seu mapa e como é que você toma as melhores decisões. Agora, Exatamente. Mercúrio tem a ver com profissão, com saúde, com amor, com O Mercúrio, relacionamento, com o quê? o Mercúrio, basicamente, ele forma todo esse nosso lado mental, essa estrutura da qual a gente aprende, né? Então, quando eu faço esse sinal, as pessoas vão entender, opa, o Albano está fazendo o sinal de V de positivo, ou paz e amor, ou seja, os símbolos, né, têm a ver com a energia de Mercúrio também. Agora, o que isso nos leva? Nos leva a ter isso que você falou, Carmen. A gente tem que pensar o seguinte: como eu cuido dessa informação, que seja de simbolismo, de comunicação ou de intelecto? O lado da saúde, saúde mental, né? Porque se a pessoa não está tratando bem desse lado do Mercúrio que a gente está falando, esse lado mental fica fortemente ativado, ou por estresse, ou por escapismo, sair fora, dar um clique, sair fora da realidade, ou tá demais focado num problema e um detalhezinho e não está enxergando o resto. E muita coisa pode ser trabalhada e ajustada com esse Mercúrio. Então, o Mercúrio no mapa da gente, ele é muito importante, porque ele vai ser a base de toda essa sustentação de você trabalhar melhor possível nesse processo de lado externo e o lado interno. Veja, quando a gente olha para a mitologia, quem é que fazia a comunicação entre os deuses e os homens? Né? Aquela figura do o cara com os pezinhos, com as asinhas nos pés e na cabeça, que ficava indo para lá e para cá. Todo mundo deve lembrar dessa figurinha, né, lendária que temos aí em desenhos, em quadrinhos e tudo mais. Ele faz a comunicação entre os deuses e o homem. Na verdade, ele faz a comunicação entre nós, do lado de dentro, com nós, do lado de fora. Essa comunicação de Mercúrio é que proporciona esse tipo de situação. E quando você enxerga algo do lado de fora e você observa aquilo vai ser uma realidade ou não, o Mercúrio está atuando. E aí voltamos ao curso estrutural, né, da Pax, que é o curso em Milagres, que a Carmen ministra em tempos especiais. Quando eu aprendi na primeira aula que a Carmen fez a turma toda olhar para um quadro e falar: o que vocês estão vendo nesse quadro? Né? E todo mundo olhou para o quadro e ficou vendo, estou vendo isso, vendo. Então, a Carmen passou dizendo, essa é a realidade. Né? Cada um tem uma realidade e a forma de mudar essa realidade, conforme você vai enxergando e você vai mudando a realidade, e quando você acredita, quando você vê aquela realidade, ela se torna realidade. Né? Uma percepção, uma visão. Então, quando a gente faz essa mudança significativa dessa percepção, dessa visão que a gente tem, de tal forma que aquilo se torna uma outra realidade, o Mercúrio está atuando. Então, olha a importância do Mercúrio no processo. Né? Não é simplesmente, como a gente começou aqui, falando só do contrato, do backup e tudo mais. Mas na questão de formação das suas crenças, o Mercúrio está diretamente ligado, porque ele é a porta de entrada, né, do mundo exterior para dentro de você, e vice-versa. Então, essa porta de entrada. Lembrando também que é um momento em que nós tivemos toda a conexão, e a Cabala usa muito essa mensagem, esse momento, da entrega, né, dos pronunciamentos de Deus a Moisés. Né? Os pronunciamentos de Deus a Moisés são, segundo a visão mais clara, os mandamentos. Na verdade, a palavra mandamento está errada, porque não é mandamento, é os pronunciamentos de Deus, que é exatamente Mercúrio atuando também. Mercúrio, né, num processo de comunicação. Então, toda essa energia está vibrando, rolando na nossa vida. O que a gente vai fazer? A gente vai usar um período da nossa vivência para justamente trazer consciência o que meu mapa tem, aonde que está o Mercúrio, o que está acontecendo. Por isso que eu empaco, por isso que eu não tenho uma visão muito ampla, por isso que eu sou muito rígido nas minhas ideias. Ou outra pessoa, então agora eu entendi, por isso que eu sou muito macaco pulando em galho, minha cabeça fica para cá, para lá e não faz nada, eu não tenho objetividade. O Mercúrio trabalha em todos esses campos. Então, profissionalmente também, Carmen, como você colocou, a questão da saúde falando, a questão do trabalho, foco, não ter foco, ser intuitivo, deixar a mente mais lógica, deixar a mente mais
abstrata, gente, isso de que a gente nasceu de um jeito ou de outro, desculpa, tudo é possível de ser trabalhado, tudo é possível de ser transmutado e tudo é possível de se fazer acontecer, ainda mais no momento que a gente está vivendo a humanidade, né? Os milagres acontecem, se eles não acontecem... Alguma coisa saiu errada. Yeah. Então, o que a gente tem? A gente tem exatamente isso, um momento oportuno, maravilhoso, de a gente poder viver um período em que eu vejo aí algumas situações da ciência mostrando de crianças que tinham paralisia cerebral, conseguindo voltar normalmente, voltando. Então, a gente tá superando, nós estamos vindo para uma época... a Carmen costuma sempre falar, né, Carmen? Eu acho super legal quando você fala isso, quando a gente está numa época em que nem reis na antiguidade viviam. A gente vive situações de reis, que não, na época lá não tinha um monte de coisa que nós temos hoje. Então, a gente está realmente numa época tão privilegiada, né? E, indo para esse mesmo ponto, a gente tem que, sim, acreditar de que coisas que nós temos no nosso mapa, acreditar não, ver isso acontecer, trabalhar para que isso aconteça, no sentido de mudar, não ficarmos parados e acreditar que, então é isso, deixa eu ficar parado aqui, não fazer nada. Não, proatividade, atuação, com estratégia, com uma boa meta, né, com uma boa definição do que eu quero, para o que eu vou fazer com isso e como que eu vou fazer com isso. Então, a astrologia, ela traz muitos elementos e, lógico, com a ajuda da forma como a gente vai ajudar, que tem que definir uma meta. Depois que definir uma meta, temos que estabelecer uma estratégia. Né? Depois, as ações. Então, é que nem você imaginar que vai para o Everest. Eu não vou simplesmente ir para o Everest porque eu fui reativo. Não, eu quero ir para o Everest, eu vou subir no topo do Everest. Bom, para eu ir para o topo do Everest, eu preciso estabelecer uma estratégia. Eu vou de dia, eu vou de noite, eu vou parar de hora em hora. Como que eu vou fazer isso? Depois, eu vou dizer assim, qual a melhor hora que eu vou ter para sair. Porque se eu sair num dia que está ventando e que está ruim, na primeira curva eu danço. Então, tudo isso, a astrologia traz na nossa vida. E esse Mercúrio é um dos pontos, é um dos pilares desse processo. Uma curiosidade, as pessoas podem dizer o seguinte, eu sou de Sagitário e eu tenho Mercúrio em Gêmeos. Nunca vai acontecer isso. Nunca. Mercúrio sempre está próximo do Sol. Por ele estar muito próximo da órbita, então o Mercúrio ele sempre vai estar próximo do teu signo. Ou seja, se você é do signo de Virgem, você vai ter o Mercúrio ou em Virgem, ou em Libra, ou em Leão. Ele não passa dessa com muitas situações difíceis, assim, vai um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá. Mas ele não sai dessa coisa. Né? Então, se a pessoa é de Touro, né? O Mercúrio ou está em Touro, né? Ou está em Gêmeos, ou está em Áries. Esse Mercúrio, ele não tem nenhuma atuação. A Luciana vai dar um oi para você aqui rapidinho, ó. Oi, Luciana! Bem? Saudades, querida! Tá bom? Beijo, tudo de bom. Saudade, que legal. Faz tempo que eu não a vejo. Tá tudo bem? Tudo Todo ótimo. Mundo trabalhando? Tudo bem. O gato aqui fazendo a festa da casa. Tomou conta da casa, né? O Eric tá bom também? Tá tudo jóia, graças a Deus, tudo tá bem. Bom. Então, aqui, fazendo uma pausa, voltando, a gente tem o quê, né? Esse processo Poxa, até esqueci já que eu estava falando, peraí. Mercúrio. Você estava falando sobre a energia do Mercúrio e da transformação na vida de cada um. A gente conhece o Mercúrio com aquela e que o Mercúrio, ele não, então ele fica um pouco para trás, um pouco para frente, ele não sai próximo do Sol. Então, quando você tem o teu signo em Touro, você jamais vai ter o Mercúrio em Escorpião, né? Ou o teu Mercúrio não vai estar longe do teu Sol. Isso traz alguns componentes interessantes, porque você vai conseguir rapidamente entender, né, que existem 3 padrões daquele Mercúrio atuar sobre o seu signo. Então eu sou do signo de Touro. Eu posso ter Mercúrio em Touro, que eu sou super prático, super materialista, super focado.
Ou eu vou para Gêmeos. Eu posso ser um taurino com Mercúrio em Gêmeos já de uma forma mais criativa, intelecto, de comunicação. Ou o Mercúrio em Áries, né? Em que eu saio pensando rápido, falando rápido, querendo já estabelecer patamares novos, que é bem diferente de um taurino. Então, o Mercúrio, ele trabalha muito em comunhão com o Sol, né? Então, isso é uma coisa que a gente vai mostrar na vivência, isso é uma coisa que a gente vai colocar bastante forte. Ah, e tem uma curiosidade aqui, né? Quem que é, o Mercúrio dos mestres, né? Vamos colocar assim, o Mercúrio dos mestres, né? Hermes Trismegistus, o grande mestre que trouxe todo o conhecimento que a gente pode entender hoje na humanidade, tem o seu símbolo maior aí colocado. E depois todas as figuras que vieram com toda essa visão mais de comunicação. Mercúrio rege a quarta-feira, né? Por consequência, quarta-feira é um dia em que temos Serapis Bem, né? Que traz todo o conhecimento, toda a comunicação e a ascensão. Olha a conexão entre, de novo, o homem, né, e o espírito subindo, que é a conexão de retorno, né? Então, essa energia mercuriana é bastante forte, né? Então, obviamente que a gente tem que analisar isso de uma forma mais ampla, mais também detalhada sobre o mapa, ou seja, cada pessoa com seu mapa, trazer um pouco mais de informação prática e pessoal. Eu vou mostrar um pouquinho aqui, Carmen, para as pessoas. Vamos ver se está em ordem. Chega mais perto. Olá, família Pax. Terça-feira, dia 15 de junho, 19h30 no Zoom. Aonde está o Mercúrio no seu mapa? Tomando as melhores decisões com Albano Macedo. A inscrição é R$60. Você recebe a mandala do seu mapa, a explicação. Você recebe um link para assistir uma aula de astrologia. E aí você envia o seu nome, data de nascimento e horário, se souber o horário. Se não souber, não tem problema. Para participar dessa aula, que vai ser tudo de bom. Vamos lá. Então, aqui eu estou mostrando como que está acontecendo essa união entre o Sol e a Lua e o Mercúrio aqui no meio. Essa é a hora da eclipse. Então, nós temos aqui, na verdade, um pouquinho depois, porque a 20 graus, o Sol está a 20 graus, o Mercúrio está a 20 graus, né? E a Lua já está um pouquinho mais para frente, 24 graus, que foi o horário que eu levantei agora. Mas a eclipse está acontecendo, né, com esses planetas sendo os grandes personagens desse processo. E isso, como a gente falou, o Mercúrio recebendo essa energia do Sol, faz com que essa alunação se torne muito mais explosiva ou especial, né, no aspecto mercuriano ou no aspecto intelectual. Deixa eu colocar de uma forma mais ampla para mostrar aqui o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo. Sim. Para não perder a ideia do conjunto. Eu queria falar sobre essa quadratura que está acontecendo aqui, porque essa quadratura ela é um ponto interessante, que é o Netuno, que está aqui envolvido. Tá? E Netuno, que é o planeta da espiritualidade, da conexão com o divino, a glândula pineal ativada. Então, toda essa energia aqui, ela pode ser muito bem trabalhada, e com a quadratura acontecendo, ela acaba sendo uma energia de dinamismo, dinâmica. Pelo lado positivo, ela força a gente a ir por esse caminho. De uma forma não tão positiva, ela pode nos levar àquelas ideias que a gente falou sobre informações falsas, documentos ou coisas que não ficaram muito claras, porque o Netuno também traz esse processo. O Netuno, olha que interessante a polaridade do princípio hermético. O Netuno é o mesmo planeta que nos leva para inspirações, meditações e conexões com níveis mais altos. Mas também é o mesmo planeta que nos traz confusão, uma imagem nebulosa, situações debaixo do pano, problemas de drogas, bebidas, tudo isso também é de Netuno. Quando a gente olha para uma pessoa com problemas voltados para esse lado, a gente tem que olhar Netuno. E então, essa energia por si só, isso que é importante a gente notar,
e dizer, né, que ela por si só não garante uma coisa ou a outra, né? O que garante? Garante é o seu livre-arbítrio, é a sua capacidade de consciência sobre o comando energético da qual você está recebendo e você está atuando. E essa energia ela está propícia para os dois lados. Olha que louco, para os dois lados. Né? Para o lado de você realmente meditar e estar num nível muito legal, muito bacana, e ao mesmo tempo você poder estar sendo iludido, enganado ou olhando para a bebida mais do que o normal, parará, parará. Então, esse é um processo bastante forte que a gente tem que ressaltar e destacar. Né? O mapa da gente, a base, traz uma estrutura primária que pode nos direcionar para um lado ou outro? Sim, sim. Né? Se o mapa tem uma tendência mais para um lado ou uma tendência mais para o outro, o teu livre-arbítrio e a tua soberania tem que ficar muito mais forte, muito mais intensa. Quando a gente fala de coletivo, aí a situação fica um pouco mais... deixa eu pegar um outro mapa aqui para mostrar. Vamos ver aqui. Esse aqui é uma outra forma de ver, onde a gente tem os aspectos que nós chamamos de... Se vocês observarem, vocês vão ver que há uma subdivisão aqui dentro de Gêmeos, há uma subdivisão de planetas. Isso aqui é uma astrologia egípcia, já que a gente está numa época de Egito bastante forte aí na Pax, bastante informações a respeito do Egito. Legal. Falando de Mercúrio, os lotes são chamados de lotes. Então, as divisões das casas, além de divisões de casas, a gente ainda tem subdivisões que são lotes egípcios que eles usavam a astrologia naquela época dessa forma. E nós temos o Mercúrio atuando no lote de Marte. Tá? Então, isso é uma subdivisão da subdivisão, mas eu quis trazer isso para vocês, porque isso traz por um processo de uma estrela que traz aqui dentro dessa concepção, ou seja, existe uma estrela fixa, tá? Que é a Bellatrix. A Bellatrix é uma estrela que está ligada às mulheres, as Joanas Darks da vida. Então a gente pode ter aí algumas figuras bastante interessantes se destacando nesse sentido de... Esse eclipse pode trazer uma força feminina de liderança, ou de atitude, ou de ação. E para mim foi muito emblemático, embora tenha sido um pouco antes, mas nem tanto assim. Para quem assistiu a CPI, uma determinada senadora foi em defesa da médica, que não me recordo o nome agora, japonesa lá, que é Bambambam na área de pesquisa de Covid. Então, Doutora ali... Anise. Oi? Doutora Anise. Isso, obrigado, Carmen. Ela estava passando por uma situação ali muito complicada, onde estavam realmente colocando o lado machista da nossa cultura numa conversa, numa discussão desleal em vários aspectos e bastante difíceis, né, de se falar aqui agora, mas entrou uma senadora para falar. Isso foi um episódio que eu acho que vale a pena registrar, e até por conta dessa Bellatrix que está mostrando claramente aí. Em defesa dela, ela não é do lado lá, é do lado oposto do governo, ou seja, ela não teria nenhum motivo para estar fazendo nada disso. Ela foi em defesa por ver o que estava acontecendo. E mulheres, destaques, duas mulheres, uma sofrendo, outra ajudando. E essa energia das Joanas Darks da vida, ou das atitudes fortes femininas, vão ter um destaque interessante nesse período de lua que a gente está vivendo. Tá? Então, isso é um ponto que eu acho que vale a pena destacar e que a gente precisa estar atento e usar, né? Usar e aproveitar dessa situação para amenizar situações possíveis. Outra coisa interessante desse mapa a ser destacado é o próprio Júpiter, que está aqui embaixo, em que ele faz um bom aspecto com... está em Peixes, tá? O Júpiter em Peixes está visitando, é uma janela esse ano, porque ele volta depois para Aquário, fica até o final do ano, e o ano que vem ele volta para Peixes, no movimento retrógrado. Então, essa janela de 1 mês, 2 meses que o Júpiter está fazendo em Peixes,
está sendo muito positivo, trazendo um pouco de alento às nossas inspirações, às nossas visões mais espiritualizadas. Porque o Júpiter é o planeta do tudo de bom, é aquele que nos traz a grande bênção, a grande oportunidade. Estar em Peixes, na astrologia medieval e na astrologia clássica, ele era o regente de Peixes, né? Ainda não tinha Netuno. E ele tem uma energia como se fosse brasileiro no Brasil. Ou seja, o planeta está na casa dele atuando com uma força enorme. Quando a gente falou de Marte em Áries, por exemplo, né? Então, o Júpiter está na casa dele, está num lugar que ele atua com muita força. E essa força a gente vai sentir exatamente nas religiões, nas formas de meditações, nas formas de orações, na crença, né, no otimismo, tudo isso. Então, e ele está recebendo um bom aspecto. Então, essa nossa eclipse, embora tenha alguns aspectos desafiadores, tem outros maravilhosos. Tem outros maravilhosos, nos ajudando, trazendo algumas saídas muito positivas. Então, isso também precisa ser ressaltado. Como nem tudo é maravilha, e a gente precisa falar, o Marte está aqui e o Plutão está aqui. Esse é um aspecto a gente já falou isso na outra ocasião. Essa energia ela é bastante tensa, porque são dois planetas que lidam com vamos colocar primeiro assim, lidam com a questão do poder, né, da disputa, Marte de um lado, Plutão do outro. Essa questão de poder pode ser interna e pode ser externa também. Então, ela pode ser dentro de você. E vamos começar por aí. Que poder que está dominando ainda você, que você está lutando e que você ainda não se libertou e que você precisa se libertar. Então, é uma guerra interna. Uma guerra interna, guerras de titãs lá dentro de você, brincando de saber para que lado que você quer ir. Então, veja como que o Mercúrio, de novo, volta para aquela coisa da inteligência artificial, inteligência emocional. Agora, pelo lado externo, a possibilidade de se envolver em questões de poder mesmo, de manipulação, e de tentar, de todas as formas, arrumar situações difíceis, é um problema. E aí todo mundo está dentro do planeta, sabe o que está acontecendo, e um exemplo típico é a situação de mídias querendo forçar a barra para não acontecer um determinado evento, porque ela não leva nada com isso. Né? Então, para quem sabe o que eu estou falando, é a história lá, todo mundo já sabe, da Rede Globo, tentando não... não quero julgar aqui certo ou errado, nada disso. Estou querendo dizer como que a manipulação e o poder de comunicação e a forma de querer briga de cachorro grande. É isso que está acontecendo a nível macro. Tirando esse lado, vem o lado de governos, vem a questão das vacinas. Então, tudo isso faz parte dessa energia que está acontecendo aqui. Né? Essa energia. Bom, o que a gente tem que fazer do nosso lado? Né? Simplesmente trabalhar para que a gente possa, de novo, se conectar com Netuno. A grande saída desse processo são os aspectos positivos. E a grande saída desses aspectos positivos estão exatamente, né, na glândula pineal, a conexão com o divino, com a intensificação da oração. Então, acho que nunca foi tão importante a gente orar. E relembrando de novo aqui a Carmen, né, orar e vigiar. Né? E essa é a primeira vez que eu escutei isso, eu confesso que eu fiquei assim, como que é? Orar e vigiar, até depois a Carmen explicar. Eu gostaria que você explicasse agora, Carmen. Claro, faz parte do curso em Milagres, né? Orar, porque a vida é uma oração, você tem que estar o tempo inteiro conectado com Deus, não necessariamente orando Pai Nosso, Ave Maria, grande invocação, mas você tem que estar sintonizado com o sagrado. E vigiar é porque nós precisamos vigiar a mente, porque a nossa mente apronta um monte de truque para nos trazer infelicidade, os problemas, limite, dor, sofrimento. Então, quando nós vigiamos a mente e estamos em constante sintonia com o sagrado, com o poder supremo de Deus, a vida flui, a vida deslancha, a vida é harmoniosa, é próspera, é saudável, é feliz. Então, é o vigiar e orar do bem-amado Mestre Jesus Cristo no curso Milagres, e na Bíblia também, né? Isso, super obrigado, Carmen. Então, exatamente isso que eu queria... O resumo de tudo da astrologia nesse ponto do nosso eclipse está exatamente aqui.
é essa sacada, é essa mensagem que a Carmen acabou de relembrar a gente, porque é a questão da oração, da sintonia, né? É Mercúrio envolvido, é o Netuno envolvido, é todo o lado bom desses aspectos aqui envolvidos. O outro lado vamos gerenciar, o outro lado vamos trabalhar, vamos procurar dar uma trabalhada na situação. E aí, óbvio que eu não quero aqui também tirar o lado da Beatrix, de uma estrela fantástica que está em conjunção, não está ali por acaso. Então, que venham as grandes heroínas, que venham aí as Joanas Darks, porque se tem que vir, é porque tem que vir, né? Então, que venham as Joanas Darks, que apareçam elas, porque vamos precisar e que se faça presente. Mas, do nosso lado, o que a gente tem que fazer é fazermos a nossa parte dessa conexão, orar e vigiar, e acho que o Mercúrio, o Netuno, nessa conjunção está bastante forte. Para o mapa do Brasil, é muito interessante porque está ajudando, inclusive, olha só, né, ninguém imaginava e veio que, de fato, o PIB do Brasil teve uma posição positiva. Muito pouco divulgada, e o pouco que foi divulgada, a mídia tentou dizer que era boicote, era fake, e foram verificar e foram olhar para os números. De fato, quando a documentação vem lá de fora, Wall Street, e todo mundo fala que não, de fato, o Brasil está com o número projetando para cima, opa, a mídia fala, opa, eu errei, realmente. Então, olha o poder de confusão que estão tentando fazer na nossa cabeça. Isso é importante a gente falar, porque tem muita coisa boa acontecendo, não querendo advogar para nenhum lado político, mas tem coisas muito boas acontecendo que a gente precisa voltar com aquele Mercúrio que eu falei, leveza, alegria, vamos respirar, vamos, sabe, se tornar um pouco mais, ufa, nem tudo tão pesado, nem tão muito. O Mercúrio nos convida muito a esse processo. Então, eu acho que, de alguma forma, a gente está recebendo sinais, mais do que nunca fortes aí, a respeito de como que esse Mercúrio está nos atuando. No nosso mapa, a gente vai ter que olhar no nosso mapa, olhar em que casa está, que aspecto que ele está fazendo, né? Porque a casa mostra o setor da... O mapa basicamente é o seguinte, sabe, Carmen? Ele é dividido em 3 partes muito simples. Você tem planetas, você tem casas astrológicas e você tem aspectos. Ok? Planetas, eles trazem o que acontece. As casas, aonde acontece. E os aspectos, de que forma que isso acontece. Então, esses 3, na brincadeira, aí, eles trazem exatamente isso. No nosso curso, que se finalizou no sábado, parabéns para todos que participaram, adoraram, ficou super contente com o curso nosso de Astrologia da Pax, de sábado, quinzenal, foi super legal. Fica aqui meu agradecimento a todos os participantes. O que eu queria ter colocado foi o seguinte, é que é muito simples quando você coloca em 4 etapas, né? Assim como a criação, a cabala, vem em 4 fases, tudo em 4 fases, 4 estações do ano, 4 fases da lua e por aí vai. A astrologia é dividida em 4 partes, exatamente isso. A gente tem lá, exatamente, o que... Eu pego o exemplo de um abajur, né? Eu estava falando da turma porque eu usei o abajur, eles gostaram da ideia do abajur. O abajur tem a lâmpada é o planeta, né? A cúpula é o signo. Então, pode ser um signo vermelho, pode ser um signo azul, pode ser um signo rosa, ou seja, as cores estão de acordo com as energias que os signos estão levando. Mas a energia básica, que é o planeta, é representada aí pela lâmpada. E o local onde isso vai iluminar é onde você coloca o abajur. Então, onde está o abajur, ele está iluminando, que são as casas astrológicas. Aí, dentro disso, você tem os aspectos, como que um abajur com outro abajur se conectam, conforma essa energia luminosa. Pode ser conflitantes, podem ser colaborativas. Então, os aspectos harmônicos, desarmônicos, estão relacionados a esse ponto. Então, isso é o que constitui o mapa astrológico. Agora, como que isso nos traz, em particular, essas influências?
aí o pessoal vai ver na vivência astrológica. Olá, pessoal. Terça-feira, Família Pax, dia 15 de junho, imperdível, 19h30, na plataforma Zoom. Vivência astrológica com o querido Albano Macedo, engenheiro astrólogo oficial da Pax há mais de 30 anos, onde está Mercúrio no seu mapa astral, tomando as melhores decisões. A inscrição é R$60, é bem simbólico, você recebe a mandala do seu mapa, a explicação aonde está Mercúrio, para que você possa analisar a tua vida e decidir melhor o próximo passo. E ele te disponibiliza um link para você assistir uma aula de astrologia básica, para você entender melhor ainda o seu mapa. Imperdível, hein? Porque R$60 tudo isso de bônus, né? Vai ser realmente bem acessível para que várias pessoas possam participar. Vocês têm todos os dados aí nas nossas mídias, então é terça-feira, dia 15 de junho, 19h30 no Zoom, a vivência com o Albano Macedo, a inscrição é R$60. Tem um detalhe, Karen, que eu não falei agora, para que o pessoal preste bem atenção. Esse link, ele vai ser disponibilizado para você assistir, participar já da vivência, conhecendo um pouco mais de astrologia. Então, só vai para quem fizer inscrição até sábado, porque vai poder assistir no domingo, vai poder assistir na segunda e participar na terça-feira da nossa vivência. Então, faltou eu dar esse detalhe, que assim, esse link só vai para quem se inscrever até sábado, no final do dia, porque vai poder ter domingo e a segunda disponível para assistir com tranquilidade. Então, faltou eu passar essa mensagem, viu? Olha, mas eu adorei isso, porque daí assiste a aula, se prepara melhor para entender o que você vai estar compartilhando na terça-feira, dia 15. Olá, gente. Então, todos se inscrevendo na vivência do Albano Macedo até sábado, dia 12 de junho, para que você receba o link para assistir a preparação, o curso básico de astrologia, umas dicas, preparando a energia da terça-feira, dia 15. Então, é até sábado, dia 12. Até sábado, até sábado, para que o pessoal possa receber e a gente disponibilizar, porque, obviamente, quem manda as mensagens vão mandar lá para o WhatsApp da Laisa, a Laisa vai me mandar, eu vou fazer e vou disponibilizar. Então, fazendo isso até o sábado, no domingo as pessoas vão estar recebendo seus links e podendo assistir essas aulinhas preparatórias. E isso é bom mesmo, porque conhecemos brasileiro, né? O curso é terça-feira às 7h30. Às 7h15 tem gente pagando para entrar. E aí você não tem tempo de fazer o mapa astral, de preparar o material, toda essa energia. Ajuda demais, pessoal. Vocês não sabem quanto que ajuda simplesmente o fato de vocês passarem para a Laisa a mensagem, olha, data de nascimento, hora e cidade, o meu e-mail é esse, meu nome é esse. Não é necessário saber falar o nome de casado ou de solteiro, não tem problema. Se quiser colocar só o apelido, coloca só o apelido, porque o que importa é o mapa natal, a data de nascimento, a hora e a cidade. Tá? E o e-mail, óbvio, porque a gente tem que devolver para vocês com e-mail. Então, isso posto, fica super mais fácil a gente devolver o material. Então, é muito importante essa situação. Albano, eu não sei a hora que eu nasci. Coloca a data de nascimento e diz, eu não sei a hora que eu nasci. Eu vou fazer de uma outra forma e vou mandar assim mesmo um material que vai ficar um pouco limitado em relação aos demais, porque não cabe a hora de nascimento, mas não existe prejuízo em anulação a isso. Então, tranquilo. Tá? Então, essa é a posição que a gente... Agora, a forma de fazer a vivência, eu achei interessante trazer esse bônus, porque enriquece, né, o tempo que a gente vai ter lá para nós fazermos a vivência, falarmos bastante de Mercúrio, tem muita coisa para ser dita, e aí a gente já tem alguma coisa que a gente pode contribuir antecipadamente. E eu acho que é justo trazer isso para quem se inscrever antes e poder ter tempo de estudar um pouco mais. Não é estudar, simplesmente ver lá o vídeo, né? Agora, quem entrar de última hora, que tudo bem, tá super bem-vindo, só que não vai ter essa disponibilidade do link, tá? Só o material mesmo da inscrição. Ok, família Pax, então fica aí o convite ou a convocação.
terça-feira, dia 15 de junho, 19h30, vivência imperdível com Albano Macedo, onde está Mercúrio no seu mapa, tomando as melhores decisões. Inscrições até sábado, dia 12. Você recebe um link para uma aula básica de astrologia para assistir domingo ou segunda, para se preparar para terça-feira à noite. Você recebe a mandala do seu mapa, a apostilinha explicativa, e você vai estar aí sendo brindado para saber qual é a energia de Mercúrio na sua vida agora. Eu quero convidá-los também, daqui a pouco, às 7 da noite, hoje, eu vou estar com a Rosana Bene, no Instagram dela, como fortalecer a sua energia em momentos desafiadores. Vai estar sendo transmitido aqui no meu também, eu acredito. Então, é Carmen Balesteiro, Rosana Bene. E amanhã nós temos a primeira festa junina do mês de junho do ano de 2021. Eu adoro uma festa. Então, nós teremos 3 festas juninas este ano. Sexta-feira, amanhã, dia 11, com o nosso querido Tato Fischer, é às 5 da tarde. Amanhã eu não estou no Instagram, eu estou no Zoom. É gratuito, pega aí o ID para você entrar e participar. Vai ter música e diversão, e vai ser muito legal. Eu espero todos vocês, tá bom? E coloque no coração a vivência do Albano Macedo no dia 15 de junho, na terça-feira que vem, 19h30. Albano, gratidão. Qual a tua mensagem para os nossos amigos para a gente encerrar o nosso bate-papo? O que eu queria passar para o pessoal é agradecer a presença de todos aqui na nossa live. Quem vai assistir novamente depois também, quem estiver chegando, fica sempre o convite para estarmos juntos. Vai ser um super prazer de receber todos. Agradecer você, Carmen, sempre pela disponibilidade, o tempo que você dá a todos nós para que possamos divulgar esse lado tão importante da metafísica. Né? A astrologia também é uma metafísica. Então fica aqui meu agradecimento e a todos que participaram com a gente hoje na live e quem estiver entrando depois no YouTube ou no Face ou no Instagram, não sei aonde que vai estar disponibilizado, o convite para estar com a gente na terça-feira, super, super especial, com muito material, com muito bônus e com toda a diversão garantida do mundo. Com certeza. Olá, família Pax. 15 de junho, 19h30 no Zoom. A vivência imperdível, onde está Mercúrio no seu mapa astral, tomando as melhores decisões com Albano Macedo. A inscrição é simbólica, R$60. Você recebe uma série de bônus. Inscrevendo até sábado, você ainda recebe um link para uma aula básica de astrologia, para se preparar mesmo para a vivência em si no dia 15. Obrigada, Albano. Gratidão. Legal. Beijo. Obrigado. So much love. Aloha. Tudo de bom. Aloha. Beijos na família. Gratidão. Namastê, família Pax.